A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, 22 de agosto de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos vendo o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. Chegamos à lição de número 8, que fala sobre o reinado de Joás. E eu gostaria de compartilhar dois textos bíblicos. O primeiro lá está no segundo livro de Reis, capítulo 12, versículo 1 e 2. E o segundo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 19. O texto de 2 Reis 12, 1 e 2 diz assim: No ano 7º de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. 2 Crônicas 24, 17 a 19, diz o texto bíblico: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa estar abençoando esse nosso estudo, essa nossa meditação. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque podemos estar diante da Tua Palavra, Senhor, e através das histórias bíblicas, e tirar ensinamentos para a nossa vida prática, Senhor. Uma vida de fé, Senhor, buscando fazer a Tua vontade. Nos ilumina, Senhor. Neste momento é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Joás, ele foi levado ao trono por uma ação divina. Nós estamos vendo nesse trimestre a mão de Deus sobre os reis de Israel, povo de Deus. Os irmãos que têm acompanhado as lições anteriores sabem que o reino, desde a morte de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu a liderança, o reinado foi dividido em Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, chamado também Israel. E Joás, ele é o 8º rei de Judá. Reinou por 40 anos, de 835 a 796 a.C. Ele era filho de Acasias. Acasias teve um reino muito curto, morreu em 1 ano. E Atalia, que era vó de Joás, resolveu assumir o trono de Israel. E para isso ela procurou matar todos os filhos de Acasias.
Mas Joás, ele tinha uma tia, Josebá. E Josebá foi usada por Deus para salvar essa criança, que iria se tornar o 8º rei de Israel. E Josebá pegou o menino e levou para o templo que foi construído por Salomão, e que já tinha mais ou menos 150 anos naquela época. E ela levou e a entregou para o sacerdote Joiada, que ministrava ali naquele templo. E Joiada ficou com aquela criança por 7 anos. Quando o menino tinha 7 anos, ali escondido, porque Atalia reinava, e certamente, se soubesse que tinha ainda um neto vivo, iria matá-lo. Mas no momento oportuno, no momento de Deus, a criança com 7 anos, o sacerdote Joiada chamou o povo, os principais da nação de Judá, e ali ele revelou que estava escondendo o filho de Acasias já há 7 anos, e que ele era, assim, o verdadeiro rei de Israel. Atalia ficou furiosa, veio tentando ainda matar aquela criança, mas foi presa e depois, em seguida, foi morta. E ali começou o reinado de Joás, orientado pelo sacerdote Joiada, que evidentemente foi regente naquele período que aquela criança assumiu o trono. E durante os primeiros anos de reinado, Judá prosperou muito, porque foi feito várias ações para o reparo do templo, que estava já envelhecido e maltratado por causa de todos aqueles anos em que o povo de Deus tinha se afastado do Senhor. Mas, passados os anos, o sacerdote Joiada morre. Morreu em boa velhice, aproximadamente com 130 anos, portanto cobriu um bom período do reinado de Joás, mas Joás agora também já envelhecido, ele dá ouvidos aos seus companheiros e começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ou seja, volta a permitir que o povo adore outros deuses, vai para a idolatria. Deus manda ainda profetas, Deus sempre manda profetas avisando do perigo. Mas Joás não escutou a palavra dos profetas e mandou assassinar o profeta Zacarias. Zacarias era filho do sacerdote Joiada. Ele não teve misericórdia. O rei Joás não teve misericórdia de Zacarias, nem respeitou tudo aquilo que o sacerdote Joiada tinha feito a seu favor.
E aí vem o castigo de Deus. O exército da Síria subiu contra ele, vieram a Judá e a Jerusalém, cercaram, levaram ele, depois devolvem e ele acaba assassinado por 2 de seus servos. Essa é a história de Joás. Começou bem no Senhor e acabou mal. Essa história é uma história que se repete na Bíblia. Nós vimos que Salomão também foi assim, um rei que começou bem e acabou mal. Nós vemos que Judas Iscariote começou bem e acabou mal. E nós poderíamos refletir por muitos temas que essa passagem nos propõe. Mas eu quero fazer uma reflexão em particular sobre a velhice, como um tempo perigoso. Salomão caiu na velhice e aqui Joás também cai na velhice. Lá em Tito 2, versos 2 a 5, o apóstolo Paulo nos traz uma reflexão importante sobre esse período da vida. Diz ele: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Hoje nós temos visto muitas coisas sobre a velhice. Como o velho deve procurar manter a sua saúde através de exercícios físicos, boa alimentação, boa noite de sono e assim por diante. Também para as mulheres idosas, tem muitos conselhos, como permanecer jovem através de cremes, de produtos de beleza. Existem plásticas tentando rejuvenescer as mulheres idosas. Tudo isso tem o seu próprio valor, mas a Bíblia, quando fala da velhice, ela não trata dessas coisas. Ela trata do caráter, do cuidado. Porque o idoso ele deve ter consciência que em breve ele estará diante de Deus. E ali ele não vai fazer diferença se ele é um velhinho sarado
Você é uma idosa sem rugas. O que vai fazer a diferença é o que ele fez com a sua vida espiritual nesta parte da vida. Quando, como diz o autor bíblico, nós atravessamos o outro lado da montanha. O apóstolo Paulo mostra aqui qual devem ser as características que devem predominar na vida do velho. Primeiro, temperante. Temperante é sóbrio, é lúcido. Aqui está falando, faz aqui uma comparação com as pessoas que se embriagam, que perdem a sobriedade, a lucidez. O idoso deve ser um homem que deve ter a mente muito clara, muito lúcida. Olhar as coisas como realmente elas devem ser vistas. Deve ser respeitável. Ser respeitável é se dar ao respeito. Significa ter um propósito sério. Um idoso com um propósito sério. E aí as pessoas o respeitam. Sensato. Sensato não é uma pessoa impulsiva, não se entrega a várias paixões. O velho não deve procurar fazer as coisas de um jovem. Ele tem um outro propósito da vida, um outro significado. A vida espiritual dele é importante. Ele se entrega às reflexões sobre a vida, procura ponderar sobre elas. E aí vem a sensatez, vem a temperança. Ele é, diz aqui o apóstolo Paulo, ele deve ser sadio na fé. Tudo isso o apóstolo Paulo está pedindo para Tito, que é o presbítero da igreja, a ensinar os idosos da igreja. Que eles sejam sadios na fé, ou seja, precisa ser ensinados. Uma fé saudável que vem da confiança em Deus nas questões práticas da vida, por ter percorrido um longo caminho com o Senhor. Nós vemos que Joás percorreu um longo caminho com o Senhor, mas no final da vida ele não foi sensato, foi impulsivo, se entregou aos vários conselhos de pessoas ímpias e estragou o seu testemunho, perdeu o respeito diante dos homens e diante de Deus. O apóstolo Paulo fala para Tito, olha, fala para os irmãos idosos serem sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, em vez de abandonar a corrida, devem ser perseverantes, porque estão próximos de alcançar o prêmio.
E para as irmãs idosas também, esses mesmos conselhos se apresentam, porque Paulo fala quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, mulheres que vivem na impiedade costumam, como nós chamamos, bater porta, conversa com uma, conversa com outra, leva uma fofoca, leva outra. Fala, não escravizados a muito vinho, sejam mestres do bem, ou seja, como aqui o conselho aos homens idosos, sejam temperantes, não percam a consciência, não percam o respeito, sejam mestres do bem. Nós não vamos ler a sequência, mas na sequência diz que é para elas ensinarem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Ou seja, elas têm um propósito de vida. Todas essas coisas, todos esses conselhos de Paulo, nos ajudam a levar uma velhice sadia no Senhor, preparados para encontrar com o Senhor. Nós vemos que Joás não fez assim, Salomão não fez assim. Se deixaram levar pelas paixões da vida, foram tentados e sucumbiram a conselhos de pessoas arrogantes, egoístas, levadas pelos seus próprios interesses e não pelo amor a Deus. Que esta reflexão possa ajudar aqueles que já chegaram à idade mais avançada da vida. Mas também serve para os mais novos, porque todos caminhamos para a velhice. Os mais novos também seria bom que refletissem sobre essas coisas e se preparassem para ter uma boa velhice no Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar, pedir a Deus que traga sobriedade, temperança, amor, constância aos idosos da igreja. E que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, após refletir na Tua palavra, Senhor, nós vimos como o Joás, na velhice, se perdeu, Senhor, pelo conselho de homens maus, Senhor, e não escutando mais os Teus profetas. Nós ficamos alegres, Senhor, porque Tu nos deixas esta porção da Escritura, em que o apóstolo Paulo dá um ensinamento para os idosos, para eles serem sensatos, cheios de fé, constantes, no amor, Senhor, respeitáveis, dando um bom testemunho, Senhor, daquilo que foi a sua jornada com o Senhor. Abençoa, Senhor, os idosos da igreja, Senhor, para que tenham esta constância na fé, no amor, uma vida de comunhão contigo, Senhor, para que tenham um final de vida, Senhor, honrados,
sendo bênção na tua casa e nas suas famílias, como testemunho vivo de alguém que teve uma caminhada profunda contigo, através dos anos desta vida. Abençoa a tua igreja que nos ouve, Senhor, teus servos que estão estudando a tua palavra, Senhor, para se tornarem servos melhores, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.